obrigada pela presença dos alunos, quem já temos o prazer de trabalhar felizmente há vários anos, da Direção Cultural da EGEAC, obrigada à Câmara Municipal de Lisboa. Serão, de facto, os parceiros que vêm aqui dar-nos oficialmente este desafio que nós aceitámos de bom grado dar resposta na unidade curricular de design de produção, como vocês já têm conhecimento. Portanto, nesse sentido, nós trouxemos aqui alguns exemplos, alguns materiais e troféus que foram produzidos, portanto, na sequência de processos de talentos, portanto, processos por concurso, em que os 3 melhores foram selecionados e dos quais o primeiro é produzido, o segundo tem dependendo dos anos e, portanto, tem sido depois uma opção, como digo, das pessoas da EGEAC, como desenvolver este processo, tanto ao nível dos troféus como de medalhas que os acompanham. Teremos depois a oportunidade de falar mais em concreto sobre algumas condicionantes. Senta-se, Galera, Carolina, no força. Teremos depois muito espaço para, no contexto da aula, detalhar algumas destas questões. Neste momento, o que eu pedi, de facto, a colaboração foi para contextualizar da melhor maneira estes troféus, diria que as razões que os vão fundamentar, para que vocês percebam e melhor respondam ao desafio, e depois, eventualmente, também, no segundo momento, chamar a atenção, sublinhar algumas questões positivas, eventualmente menos positivas, que tenham acontecido nos anos anteriores e que nós agora estamos num esforço de cada vez ir melhorando o próprio processo, está bem? E, portanto, agradeço mais uma vez, Dr. Pedro Moreira, Fernanda Maria Rodrigues da EGEAC, a presença e a palavra é vossa. Obrigada. Bom, boa tarde. Primeiro de tudo, então, uma vez mais, obrigado a todos, ao IAR em especial, dado que esta parceria já tem alguns anos e esperemos ser duradoura, que se mantenha, não só para estas questões, exatamente que vamos abordar hoje, mas até em outras situações que já se têm colocado, em que de facto a EGEAC e a própria IAR têm colaborado de forma bastante profícua. Não vou querer alongar-me muito, exatamente, porque o importante é dar-vos apenas alguns elementos e algumas pistas que vos possam depois ajudar no que é pretendido. A única coisa que eu gostaria para já também de vos dizer é que muitas vezes alguns, a partir do momento em que nós dizemos a palavra EGEAC, sabem logo identificar quem é, o que é, outros não tanto, exatamente porque a própria EGEAC é uma empresa municipal, da Câmara Municipal de Lisboa, que depois tem identidades distintas, nomeadamente os equipamentos culturais. Se eu falar, por exemplo, do Cinema São Jorge, já é mais fácil muitos logo identificar. Na própria empresa mãe, a EGEAC não tanto assim. Mas lá está, é a empresa da Câmara de Lisboa que gera os principais equipamentos culturais, um deles é, sem dúvida, o Cinema São Jorge, mas temos também o Teatro de São Luís, o Teatro Maria Matos, o Teatro da Borda, o próprio Castelo de São Jorge, o Padrão dos Descobrimentos, o Museu do Fado, o Museu da Marioneta, atualmente também a Casa Fernando Pessoa, e depois aquilo talvez que lhe dá mais visibilidade, mas que também ela própria tem uma identidade muito específica e muito especial, são de facto as festas de Lisboa e todos os grandes eventos que normalmente ocorrem em espaço público. Dentro das festas de Lisboa, também aqui depois existe um conjunto muito alargado de iniciativas que se projetam e projetam a própria cidade, não só em Portugal, não só em termos da própria cidade ou da grande Lisboa, mas depois também a nível internacional. Mas já lá vamos. O que podemos dizer é que as festas de Lisboa são um programa muito diversificado que abrange desde os espetáculos de música, teatro de rua, animação também de rua, e também temos depois a componente relacionada com a dinamização dos vários espaços da própria cidade de Lisboa. Aqueles que talvez tenham a maior projeção são seguramente os de cariz popular, como os arraiais populares e, lá está, as marchas populares de Lisboa.
e é mais nesse sentido então que hoje nos vamos deter, sem dúvida, nas marchas populares de Lisboa, isto porque, decorrente de um desafio que lançámos há alguns anos ao próprio IAD, foi possível exatamente que a própria EAGEAC tivesse como parceiro esta vossa instituição, permitindo também associar a componente cultural a uma componente criativa e, quem sabe, até auxiliar em termos futuros, já numa perspectiva profissional, dado que o que é solicitado é, de facto, a apresentação de várias propostas de cariz criativo que possibilitem também um contacto com a componente produtiva. E gostaria só de salientar, como bom exemplo que foi, que há uns anos, que decorrente disso mesmo, foi possível, exatamente, depois nós cruzarmos interesses e cruzarmos parcerias no sentido do IAD, a EAGEAC e a Nestlé poderem colaborar e daí ter-se lançado um concurso já não para os troféus das marchas populares, mas para um mobiliário urbano relacionado com a vertente comercial, na altura era da venda de gelados. Os resultados foram muito bons, porque a própria aluna, exatamente vencedora, depois teve um estágio na própria Nestlé com excelentes resultados e manteve depois essa relação com a própria empresa e com o setor empresarial. Daí já vem muitas vezes os objetivos vão muito para além daquilo que nós estamos a pensar e conseguimos muitas vezes que vocês tenham o próprio contacto já com o outro lado, não é? Já com a esfera empresarial. Gostaríamos também, antes de mais, também de partilhar convosco a importância atual das festas de Lisboa. E as festas de Lisboa, como vos tinha dito, exatamente conseguem projetar a nossa cidade além de fronteiras. E está comprovado, primeiro, que o aumento hoteleiro neste período do mês de junho é muito significativo, na ordem de 15% face a outros períodos do ano, curiosamente, que é muito importante. E depois também algo que nos dá bastante orgulho e prazer neste momento, aqui as festas de Lisboa têm sido várias vezes nomeadas a nível internacional como um dos melhores festivais do mundo, ou então como evento ou festival a não perder. Um deles foi, muito recentemente, já no início de janeiro, não sei se tiveram conhecimento, foi a própria CNN Travel, exatamente, que elege a cidade de Lisboa como destino a não perder em 2013, sobretudo no período de junho, por causa das festas. Já o ano passado tinha sido a nomeação como um dos melhores festivais do mundo pela própria Lonely Planet, que é, de facto, uma das revistas mais credenciadas na área de turismo, lazer e cultura. Logo, isto tem dado, de facto, uma importância bastante grande. Nós podemos dizer, talvez uma palavra que também vos é muito familiar, é que, de facto, Lisboa está na moda. E ao estar na moda, também resulta de um trabalho que tem sido realizado pelas várias instituições que fazem parte dela, pelos vários munícipes ou cidadãos, exatamente, que vivem, residem ou trabalham nela e têm permitido, exatamente, essa muito boa relação. A própria EAGEAC não se pode aliar desse efeito e tem, então, procurado também ela auxiliar, e julgo que temos o conseguido, considerando, então, que a própria programação que tem realizado tem catapultado e tem permitido, então, que a própria cidade se promova e consiga ter uma maior projeção. Dentro do vasto programa das festas de Lisboa, que seguramente alguns de vós já conhecem e que irão também seguramente acompanhar, porque neste momento ainda está um bocadinho os segredos deles que nós estamos a preparar para em breve anunciar publicamente, possivelmente será só em maio. Mas poderei-vos dizer que de todo este vasto programa, aquele talvez que nós normalmente distinguimos como o ícone da cultura popular de Lisboa, são sem dúvida as marchas populares de Lisboa. Não estamos também a mentir-vos de que, de facto, é considerado seguramente o maior evento realizado em Portugal todos os anos. Se dizer, exatamente, com uma regularidade contínua, em que envolve não só a própria EAGEAC e a sua equipa. Eu posso-vos dizer
só para terem uma ideia, que a equipa do qual eu tenho também o prazer e honra de dirigir, que é a Direção de Gestão Cultural da EGEAC, e do qual também a Fernanda Maria, a minha colega, está aqui comigo, também faz parte, somos só 8 pessoas. E ainda temos a vertente não só a produção e execução do programa, das festas, mas também a componente de angariação de patrocínios e mecenato. Daí já vem, porque é uma equipa muito pequenina que depois, com a aproximação dos grandes eventos, dilata-se obrigatoriamente, porque tem que ter também outro tipo de colaborações. Mas é sem dúvida alguma então, um grupo muito pequenino que consegue depois gerir o vasto núcleo de iniciativas e que tem, lá está, neste evento, talvez a maior projeção, o maior cruzamento de números, porque para também terem uma noção, porque muitas vezes nem sempre é publicitada, é um produto, também um produto cultural, com largas audiências. Em alguns casos consegue bater o recorde de audiências, em termos da própria transmissão televisiva, que é feita em direto. Estamos a falar em qualquer coisa com 5 horas e 45 minutos de transmissão direta no próprio local. Isso é um projeto bastante alargado naquela noite, na tal noite mágica de 12 para 13, de Santo António, que muitos seguramente conhecem, ou pelo desfile das marchas, ou por irem aos arraiais e participarem nas próprias festas, não é? Que esta deambulação atinge cerca de 1.400.000 espectadores a verem então, esse mesmo desfile nessa noite pela televisão, e consta-se que poderão passar na avenida, lá está, não é ficarem totalmente ao longo destas 5 horas e 45 minutos, mas pelo menos passarem, verem, irem aos arraiais, descerem novamente, poderão, nos anos bons, em que o tempo ajuda, estar cerca de 200 a 250 mil pessoas exatamente na própria avenida para ver as marchas desfilar. Em termos diretos, também para terem uma ideia, e para além desta equipa pequenina que aqui estamos a gerir na altura cerca de 3.500 pessoas que diretamente estão a avançar ao longo de toda a avenida, proveniente de vários locais da grande cidade e dos vários bairros que participam nessa iniciativa. Em termos de outros números não vos posso falar, nomeadamente em termos de toda a logística de segurança que está envolvida, porque nem nós próprios muitas vezes sabemos do número exato de efetivos que estão presentes na avenida por razões de segurança. Passando agora também à questão temática. Todos os anos o programa das festas e também as próprias marchas populares têm temas que são definidos pelo próprio Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, a EGEAC, enquanto entidade organizadora, propõe ao seu Presidente Executivo os temas que são apresentados e, ao serem apresentados, a partir desse momento, a própria empresa, com os vários parceiros e promotores culturais, comecem então a trabalhar no desenvolvimento desses mesmos projetos. Também para 2013 assim foi, e o único, talvez, tema que é sempre presente, ou está sempre presente, e é transversal, é a questão de Lisboa. Lisboa enquanto marca. E também, seguramente, não sei se sabem, mas ficarão a saber que a marca Lisboa atualmente tem um valor incomensurável, vale mais, só para ter uma ideia, que a própria marca Portugal. Lisboa, em termos de marca em si, tem um valor acrescido. Daí, esse tema é, sem dúvida alguma, um tema transversal e sempre presente em todos os anos. Depois, e decorrente também de algumas efemérides que se realizam, quer a nível nacional, quer em alguns casos até a nível internacional, embora nós focamos mais na questão nacional e sobretudo local, são então esses temas apresentados como temas diretos ou como subtemas. E para 2013 acharam-se 3, aqueles talvez pudessem ser mais significativos. Um deles é muito local, que é a questão da construção do bairro Alto, que faz precisamente em 2013 500 anos exatamente em que este bairro tão típico da cidade começou a ser
erguido, pelo menos com algumas características muito similares às que as temos hoje. Um outro tema já com um cruzamento e um relacionamento também internacional, que é o encontro da cultura, nomeadamente 500 anos da chegada dos portugueses à China, e finalmente também que é mais relacionado com o aspecto da personalidade existente, ou das personalidades existentes na própria cidade. Alguns deles são filhos da própria cidade, e que também aqui o caso do Fernando Pessoa, dos seus 125 anos de nascimento, acaba por ser muito transversal, porque ultrapassa seguramente a esfera ou as fronteiras da própria cidade. Estes são os temas em que, neste momento, as próprias marchas populares estão a trabalhar e vão desenvolvendo, quer na sua área de coreografia, na sua área de cenografia, de figurino, da própria musicalidade. Isso, todos eles exatamente estão a trabalhar, uns de forma se calhar mais visível do que outros, mas todos eles estão a desenvolver esse mesmo trabalho para que nas primeiras exibições, e eu estou a falar nas primeiras exibições, que aqui sim não, há muito pouca gente, ou há muita gente que muitas vezes desconhece, é que as marchas populares apresentam-se primeiramente no pavilhão Atlântico, em 3 noites seguidas. Em 2003 será no dia 7, 8 e 9, apresentam-se exatamente com todo o seu esplendor no pavilhão Atlântico. E porquê é que nós dizemos que é de todo o seu esplendor? Porque enquanto na avenida eles têm um tempo limite muito curto, que são 7 minutos e meio, mais ou menos entre 5 a 7 minutos e meio da própria exibição, no pavilhão, para terem uma ideia, cada marcha tem 20 minutos de exibição. Daí eles conseguem exatamente apresentarem-se de uma outra forma, muitas vezes até utilizando cenografia de uma escala que muitas vezes não a utilizam depois na avenida, fruto exatamente das limitações que têm do próprio tempo. Sendo que lá está na avenida, pelo efeito em si que está criado em termos do espetáculo, todo aquele cor e brilho, luz e ambiente que a própria avenida gera, e decorrente da própria transmissão televisiva, muitas vezes o que eles fazem é o chamado best-of, ou seja, o melhor das coreografias e das coreografias que realizaram no pavilhão Atlântico, concretizam depois em termos do espetáculo da avenida. Podemos também vos dizer, muitos também, muitas vezes talvez não têm a percepção, é que desde a longa data as marchas participantes têm sido sempre 22. 22 porque 20 representam cada um dos bairros, zonas ou freguesias da cidade, e depois temos, nos últimos anos, a partir de sobretudo 2006, tido sempre 2 marchas extra-concurso. A marcha infantil da Voz do Operário, que tem sido de facto um marco essencial até no próprio desenvolvimento deste evento. Porquê? Porque muitas daquelas crianças que nós vemos a desfilar no pavilhão e na própria Avenida da Liberdade, passado uns anos, já estão a desfilar como marchantes nas outras marchas, nas várias marchas. Ou seja, acaba por ser quase que uma incubadora para que posteriormente, em anos seguintes, possam depois participar, aqui já não em extra concurso, mas sim já no concurso de puro e duro, e então possam estar nas várias marchas que se apresentam ao concurso nestes mesmos anos. Depois, também fruto de desafios que nos foram lançados e da importância que também ao longo dos anos os próprios mercados da cidade tiveram, a partir de 2006 já está, para além da marcha do infantil da Voz do Operário, passou-se também a integrar como marcha extra concurso a marcha dos mercados. E daí tem ganho de facto uma projeção muito significativa, porque são também eles pessoas totalmente amadoras, exatamente, que têm o seu trabalho, em alguns casos até um trabalho bastante complicado, que nem lhes permite muitas vezes até que os ensaios sejam à noite, como acontece nas outras marchas populares, e só o fazem muitas vezes aos sábados à tarde, exatamente que é quando exatamente já não têm o tal trabalho de mercado, e daí se juntam então e conseguem fazer a concretização dos ensaios, das canções,
e tudo mais o que vou apresentar posteriormente. Não precisam descrever o nome todo das marchas que aqui apresentamos, porque nós vamos deixar à vossa professora também esta apresentação para depois poderem partilhar, ver e até se necessitarem, depois nós deixamos também, se quiser, os nossos contactos, para que haja alguma dúvida que se coloque ou que queiram colocar, poderão nos fazer à vontade. E apenas estamos a dar-vos mais ou menos uma ideia de quais são as marchas que se vão apresentar na edição de 2013, porque muitas delas são automaticamente perceptíveis, porque se identificam ou têm uma identificação muito estreita com o próprio bairro, outras não tanto. Muitas vezes nós temos uma ideia de qual será a marcha do Alto do Pina, por exemplo, de onde é que ela está localizada, até ainda por cima, como vocês sabem, seguramente até no próximo ano ainda será mais complicado ainda, porque o próprio mapa representativo das juntas de freguesia da cidade de Lisboa irá ser profundamente alterado. Isso, muitas das juntas de freguesia irão desaparecer e irão ter outro nome, irão ter uma outra área especial totalmente distinta, sobretudo então as que se situam no castro ou então no núcleo histórico da própria cidade, em que de facto tinha uma força muito grande, não é, em termos de representatividade ao longo de várias gerações, e que neste momento exatamente se irão fundir e irão aparecer com outra função ou com outra designação mais propriamente dita. Daí para nós também vai ser um desafio, tem sido um desafio muito grande, porque nem sempre ou todos os anos são estas mesmas marchas, não, nada disso. Ou seja, decorrente da classificação final de cada uma das edições, as duas últimas marchas vão a sorteio com novas candidaturas, exatamente, e só desse sorteio as que saírem, ou seja, duas, não é que ficarão então para se juntarem às restantes, não é? Em termos de edição. Isso existe, para terem uma ideia, também uma rotatividade, ou seja, nem sempre são as mesmas, e daí também muitas vezes a luta e o esforço e o trabalho árduo que elas também desenvolvem. Mal acaba uma edição, elas começam logo a preparar a edição seguinte. Gostava também de vos evidenciar uma situação, daí muitas vezes a importância que talvez objetos tão simples como estes nos parecem têm um valor muito elevado. As marchas populares de Lisboa, em termos de concurso, não têm nenhum prémio de valor pecuniário, de modo algum. Isso, nenhuma das marchas, mesmo a vencedora, ganha qualquer tipo de valor. Por isso, a maior honra para eles, exatamente, é vencer. É vencer, não só porque vence, neste caso, a sua marcha, vence o seu bairro, vence a sua coletividade e a associação. Por isso, o único prémio que eles têm, exatamente, é isto. É a entrega de um troféu. E aqui também vos podíamos dizer que a EGEC tem desenvolvido então dois tipos de troféu. Um primeiro que é um troféu da especialidade, ou seja, pela classificação final é atribuído então um troféu mediante então o lugar que cada uma das marchas depois ganha, não é? Ou usufrui, e depois também um troféu pela especialidade. E daí também a importância que vos falei há pouco da questão das exibições no pavilhão Atlântico, porque são normalmente as exibições do pavilhão Atlântico que permitem encontrar exatamente os vencedores das especialidades. É lá exatamente que o júri das marchas populares nomeia e elege os vencedores dessas mesmas especialidades. Só depois, após o desfile da Avenida, em que depois há também a conjugação ou o somatório das classificações que obtiveram nas exibições com o somatório da classificação do desfile da Avenida, é que encontramos então a classificação final ou a classificação global. Mas daí a professora também vos ter dito há pouco que a própria EGEAC tem procurado, conjuntamente com o IAD,
encontrar aqui junto de vós e selecionar aqui junto de vós 3 propostas, que é aquelas que consideramos as que melhor se adaptem, exatamente, muitas vezes se calhar até não serão as melhores, mas para nós são aquelas talvez que se melhor adaptem, quer às temáticas, quer ao tipo de produção, e já vamos falar um bocadinho disso também, quer ao tipo de materiais, quer um bocadinho também à relação entre todos estes elementos que vos temos estado aqui a falar. E assim temos que procurar então que haja então uma proposta vencedora, que normalmente nós direcionamos para a concretização do troféu para a classificação global. Tentamos também depois encontrar uma proposta vencedora para então o troféu das especialidades e depois normalmente temos também ligado um terceiro para receber uma menção honrosa que, quem sabe, já aconteceu em anos anteriores, dificuldades também de prazos, depois muitas vezes é aproveitada para uma edição seguinte. Pode acontecer, às vezes isso aconteceu, penso eu, um ano que o fizemos, nos outros anos temos conseguido cumprir com os prazos e temos então permitido que haja estes mesmos 3 prémios, mas reduzindo-se apenas o primeiro e o segundo vencedor. Porquê é que estamos a falar em termos de prazos? Porque, de facto, não é só no meio académico exatamente que nós temos prazos para cumprir em termos da concretização de trabalhos ou em termos da concretização de testes e de mais provas, não é? Que todos nós somos submetidos. Sobretudo também do lado de cá, do mundo empresarial, mesmo também na vertente cultural, não? Os prazos são de veras apertados. E aqui o que vos é proposto é que, ao apresentarem as vossas propostas, depois que ao longo do trabalho que vão desenvolvendo com os vossos professores, o que vai acontecer é exatamente isso, é termos propostas muito precisas para que depois nos seja possível agendar a reunião em que então o júri que for nomeado selecionará as 3 e após isso não se vai extinguir aí o processo de trabalho, não, pelo contrário, acaba por ser quase um recomeçar outra vez do processo, porque há que concretizar. Não é? E ao concretizar, e só para terem uma ideia, a grande parte das empresas que produzem este tipo de troféus já funcionam com moldes pré-definidos, por isso já têm e seguem, depois muitas vezes mudam numa outra situação do próprio troféu, mas a partir daí já está, é muito mais fácil se nós chegarmos a uma casa destas ou uma empresa destas e dizer, olha, queremos 15 troféus daqueles, é mais fácil para eles imediatamente definirem um prazo e fazerem essa entrega. Aqui não. Aqui há todo um processo que se está a construir, que é um trabalho contínuo e é um trabalho que nós acabamos por alargar. O desafio que lhes é feito é que nunca se desliguem deles. Isso o que nós vamos propor, e temos feito também sempre com o acompanhamento do IADA, é que as propostas vencedoras, e que vão ser produzidas, os vencedores, os autores exatamente dessas peças, possam acompanhar o próprio processo de produção. Ou seja, possam, em determinada data, deslocarem-se exatamente ao local onde o troféu vai ser produzido para ver, não só exatamente para também terem aquela percepção direta, exatamente junto das empresas, exatamente como é que elas processam todo o esquema de produção, mas sobretudo também que pode acontecer, exatamente, uma ou outro acerto em termos de materiais ou de formas, exatamente, que possam ser necessárias. E isto é, ainda apontávamos aí a falar antes um bocadinho, de entrarmos, é que nós não vos queremos condicionar a componente criativa de modo algum, no entanto gostamos sempre de alertar para todo o vosso trabalho que vai ser desenvolvido, ter também em consideração a viabilidade de execução, não é? O custo da própria viabilidade da execução desta mesma peça, que vocês irão concretizar, e o prazo de viabilidade também da execução da mesma. Estes são 3 vetores que são muito importantes, porque quando da seleção nós seguramente teremos que os ter, exatamente, porque também não escondo que o esforço que nós iremos concretizar para 2013
é que pelo menos os troféus estejam totalmente produzidos em finais de julho, porque o mês de agosto, como vocês sabem, é muito complicado a nível de empresas. Ainda há muito estigma de muitas delas, por razões óbvias, fecharem, não é? E estarem de férias. E para nós é-nos difícil então poder contar com agosto, porque em setembro estamos a perspectivar que seja concretizada a cerimónia de entrega dos troféus a todas as massas populares. E daí, aos quais também depois são convidados todos a estarem presentes, nomeadamente os vencedores, os autores das peças vencedoras, porque é também nessa cerimónia que é entregue o prémio, exatamente, que é atribuído aos mesmos vencedores, e tem, como vocês sabem, depois um acompanhamento muito grande em termos dos meios de comunicação social e das próprias massas que vão estar, e também elas próprias normalmente têm recebido com muito agrado o produto final que tem sido produzido pelos alunos do IAD, porque, lá está, como eu vos tinha dito, hoje, nos últimos anos, os troféus deixaram de ser uma simples peça, né, para passar, em alguns casos, até verdadeiras obras de arte. Não é? Eu lembro, por exemplo, esta foi uma das mais curiosas que nos apresentaram e que teve uma aceitação extraordinária junto dos meios de comunicação social e das próprias marchas que os receberam, bem como a mais recente aqui do ano passado. E lá está, e a professora e o vosso professor também muito bem tentaram também trazer-vos um bocadinho do histórico ao longo destes anos que foi concretizado e que de alguma forma pudessem ver e depois lançar-vos então este desafio. E mais uma vez gostava então de agradecer ao IAD ter-nos ser possível não só manter esta parceria, em alguns casos até reforçar e quem sabe até um dia, exatamente, algo que vocês também já seguramente conhecem, não é? Fazer uma relação estreita com a própria imagem de marca das festas de Lisboa, que neste momento são as sardinhas, e que também elas foram alvo de um concurso público, e que este ano, para terem uma ideia, recebemos cerca de 6.500 propostas provenientes de todos os lados do mundo. Por isso já não é só em Portugal, por isso recebemos praticamente propostas de sardinhas, que vão depois, 10 delas irão ser produzidas em todos os materiais que nós iremos realizar para promoção e divulgação da atividade das festas de Lisboa, mas recebemos de facto nos vários cantos do mundo, e nos apraz bastante também, porque em 2013 a própria empresa municipal e a própria imagem das festas de Lisboa, que é a Sardinha, celebra também uma década de existência, ou seja, 10 anos. Daí a relevância desse mesmo aspecto. Pronto, era isto, só eu não queria mais alongar-vos, também queria permitir, caso existisse alguma dúvida ou alguma situação que quisessem colocar, e depois também acompanharem, se assim o entenderem, não só este processo, do qual também esperemos que vos seja possível desenvolver as vossas ideias e apresentarem as vossas propostas, porque para nós também é um prazer e uma honra bastante grande, mas depois também toda a programação que queiram depois acompanhar, teremos também todo o gosto de fazer chegar assim que ela estiver pronta, porque em princípio será oficialmente apresentada a 25 de maio, também apresentada então ao vasto público e também aos meios de comunicação nacional e internacional. Deixarei então aberto. Muito obrigada. Então, pegar um pouco no que foi dito, agradeço muito a apresentação do Dr. Pedro Moreira. Quero só sublinhar algumas questões que foram aqui focadas e fazer talvez uma ligação mais direta ao que temos vindo a trabalhar. Primeiro, o facto de ter trazido alguns trabalhos anteriores, portanto, que foram desenvolvidos na mesma linha, e recapitulando algumas questões que temos feito agora ao nível da análise de funções. Primeiro, o tipo de trabalho que vocês vão desenvolver até ao fim do exercício que estamos agora já a começar, mas que vamos formalizar no seu início agora. Vocês vão fazer exercícios, propostas formais que terminam assim, num processo de modelação.
Não é? Estes são processos anteriores, não são os melhores, são alguns dos que ficaram, há uns que estão a ser restaurados, há outros que ficaram com os próprios autores, portanto, são maquetes que partiram exatamente da mesma sequência que vocês tentaram trabalhar, da percepção muito clara entre forma, estrutura, etc., e que depois terminaram nestas propostas em PVC, não é? Que foram elaboradas lá embaixo no laboratório de modelos e protótipos. E, portanto, os vossos registros serão deste domínio, em termos da maquetização, e serão depois apresentados também em pranchas, tal como tem sido corrente em todos os trabalhos de design de produção, em que, como vocês também trabalhamos, os conteúdos concretos, no sentido do quê? De uniformizar a comunicação para que seja mais claro, mais evidente para as pessoas que de alguma maneira vêm de fora, claramente perceber os vossos objetivos, os vossos argumentos de projeto e depois as características próprias do produto. Portanto, isso será depois um processo bastante uniformizado, precisamente porque tem uma exposição exterior considerável, está bem? E, portanto, estaremos todos os dias nas aulas a trabalhar. A fase 2, que já remete para a última fase de design, do processo de design, portanto, que responde à parte, não do projeto, mas da produção, temos aqui alguns exemplos, este ainda faz parte deste grupo. E, portanto, esta fase, que é fundamental precisamente, porque, como vocês também sabem, já deram teoricamente, há um exercício depois da adequação entre o ato projetual e as condicionantes concretas da produção. Estou a pensar, e como o Dr. Pedro Moreira disse muito bem, há questões não só para viabilizar, por questões de tempo, por questões de custo, que depois é um exercício de match que diria que quem desenvolve as propostas, na minha perspectiva como autor, tem a obrigação, mas também o direito de ser quem toma as decisões do produto que é ser. E, portanto, nesse sentido, naturalmente, que os 3 vencedores e aqueles que depois tiverem peças suas para produção, diria que é uma responsabilidade, enquanto designers, fazer esse processo de adequação, responsabilidade e gosto. Todos nós temos, diria que, o grande orgulho, o grande objetivo é, de facto, ver as suas peças concretizadas, não é? E, portanto, diria que é uma responsabilidade que assumimos desde já perante os nossos parceiros, que esse trabalho é dado continuidade no sentido de viabilizar a melhor produção. Como imaginam a felicidade, a vossa felicidade vai ser o ter uma obra que dizem que fui eu e que existe, que foi produzida e que é um símbolo para um conjunto de pessoas e para a EGEAC e para a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, esse deve ser de facto o nosso objetivo. Em relação aqui a algumas propostas, esta foi de facto uma proposta bastante interessante e todos nós somos capazes de rapidamente associar, talvez esta de forma mais direta, o imaginário icónico, não é? Isto, quando falamos nas questões, quando falamos das questões das funções simbólicas, não é? Que de alguma maneira justificam materiais e formas que nós equacionamos nas nossas propostas, é muito claro fazer essa leitura aqui. Não é? Todas elas são troféus, mas todas elas, a partir de linguagens e de uma dimensão simbólica, foram buscar as referências para as diferentes propostas. Não é? Pronto, claro que essas propostas, como são cimentadas nessa cultura, é fácil, não é? Esta é muito alfacinha, não é? Porque tem a ver com as festas populares e com tudo o que nós fazemos nos santos, etc. Relativamente, já agora, à questão que também falámos, por exemplo, ao nível da função primária, não é? De não só premiar, mas também comunicar a posição relativa daquele prémio no concurso. Temos estado um bocadinho a discriminar, a analisar os troféus anteriores. O que é que acontece? Se estão lembrados, falámos nesse tipo de mensagem, poder partir de propostas formais distintas, como já foi uma opção, ou propostas iguais, que, através dos elementos que é composto, discriminam essa posição. E temos aqui isso. Temos 2 troféus, primeiro e segundo lugar, que, apesar de ter a mesma proposta formal, depois, nos outros elementos que o caracterizam, fazem essa distinção. E, portanto, isto para vocês perceberem todas essas dimensões que vamos ter a oportunidade de discutir, conversar, para vocês criarem todas estas soluções. Sublinho a importância de garantir um prazo rápido de produção.
Já agora aproveito para fazer um comentário também, porque tenho estado essencialmente a sublinhar a questão dos troféus, mas em simultâneo e, logicamente, de forma coerente, é suposto também que se desenvolvam medalhas. Ou seja, o que nós temos vindo a definir, enquanto metodologia de trabalho, é que se definam as coerências dos argumentos formais e que esses mesmos argumentos depois tanto fundamentem uma proposta de troféu como de medalha. Está bem? Portanto, isso teremos a oportunidade de conversar sobre isto tudo. Outras questões? Já agora posso também abordar uma questão que é assim, a dado momento é óbvio que os alunos terão também o acompanhamento do laboratório de técnicas dos modelos, justamente para conseguirem viabilizar muitas das ideias que vocês têm, não é, de base, e esses exemplos que vocês estão a ver de PVC são exemplos apenas formais e estão, como vocês veem, apenas a branco, justamente para quê? Para que as pessoas ensaiassem basicamente as formas e experimentassem como é que iria ser a produção efetiva deles. Nós estamos a tentar arranjar uma forma também de trazer um elemento da Gravimedal. Eu tenho uma pessoa conhecida a trabalhar lá e quero ver se ela tem a oportunidade de vir cá e mostrar-nos o potencial das tecnologias e o potencial que eles têm de produção destas coisas. Eu ainda há pouco estava a ver a referência, sei que esta foi feita lá e são troféus que a dado momento, em termos tecnológicos, já exigem aqui um grande know-how mesmo, em termos de construtivos e em termos mesmo de produção da própria peça e dos materiais. Eu acho que era, nesse sentido, também o ideal de vocês perceberem, um pouco como são alunos do segundo ano, o que é este potencial e o que é que vocês poderão... Condicionantes também. E as condicionantes, e o que é que vocês poderão, eventualmente, conseguir fazer. Isto é um dos Teremos a aspectos. oportunidade de estruturar isto, provavelmente aqui em 2 semanas e far-se-á, tal como estamos a fazer este seminário, em ação paralela, mas que vos informa melhor o projeto que depois vamos desenvolver nas aulas. Não é? Questões? Ficou clara a informação? Não há nada que queiram aproveitar? Aqui? Então penso que globalmente as questões principais foram abordadas. Teremos a oportunidade agora, como digo, nas aulas, de trabalhar muito para chegar aos melhores resultados. Terminaria só por dizer que gostaria muito, e que está sempre, diria que é para além das minhas intenções, será para além das minhas intenções, porque acima de tudo isso só será viável em função da qualidade dos vossos trabalhos, mas estou disponível e teria gosto que, se esses trabalhos de facto tivessem bastante qualidade, poder equacionar a hipótese, depois no fim, de se montar uma exposição com todos os vossos trabalhos e garantir de facto não só a qualidade de produção destas maquetes, como a qualidade de produção e visual das pranchas de apresentação e, tal como já aconteceu em épocas anteriores e em outros projetos, expor lá embaixo os vossos trabalhos. Claro que premiando em particular os que depois foram selecionados, mas como também já vimos, muitas vezes há de facto esse exercício de adequação ao contexto concreto, não quer dizer que todas as outras propostas também em si não tenham muita qualidade de tudo o que desenvolveram de exploração formal e outra. Está bem? Diria que neste momento estamos todos nas vossas mãos e também estamos lá para vos ajudar a que o processo corra da melhor maneira. Está bem? Muito obrigada. Obrigado.